o sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral, que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Nesse vídeo, você saberá o que devemos aprender com Dr. Enéas Carneiro. Não é muito o costume do brasileiro valorizar seus heróis ou gênios. E quando isto ocorre, muitas vezes o faz de forma tardia, como é o caso de Santos Dumont, considerado o pai da aviação, reconhecido pelos franceses e somente depois pelos brasileiros. Pois assim, e para que a geração atual saiba, tivemos aqui no Brasil o nosso Einstein. Enéas Ferreira Carneiro nasceu no Rio Branco, Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1938. Foi um médico cardiologista, físico, matemático, professor, escritor e político brasileiro. Dr. Enéas foi exímio aluno na escola, no primário, colegial e faculdade, e quase sempre tirava 10 nas provas. Teve uma infância muito pobre, chegando a passar fome. No entanto, aos 30 anos, já era médico cardiologista, e suas escritas sobre o eletrocardiograma foram reconhecidos mundialmente, revolucionando assim a medicina. Dotado de uma incrível inteligência, de uma retórica única, articulava as palavras com um português invejável, sem nenhum desvio da norma culta. Nunca se via Dr. Enéas com coloquialismos ou gírias. No entanto, suas ideias eram com frequência vistas com deboche. Nos anos 90, Enéas tornou-se uma figura caricata, tido pela imprensa brasileira como demasiadamente exagerado e fascista. A primeira coisa que devemos aprender com Enéas é valorizar a disciplina e os estudos, pois a maioria de nós, sobretudo os jovens, queremos da vida somente o prazer, e o dever deixamos para depois, ou melhor, que os outros o façam por nós. Enéas nos deixa a lição de que, para ter o lazer, antes temos o dever. Sendo assim, a disciplina, o esforço diário nos levará ao êxito de nossas conquistas no ramo pessoal e profissional. Enéas tinha ciência disso. Por isso, mesmo a infância pobre não o impediu de ser um gênio na medicina, na física e na matemática. Poucos sabem, mas Dr. Enéas foi um visionário. E em sua época,
percebeu várias tragédias que iriam ocorrer no cenário brasileiro, mas que muitos ignoravam. Em 1998, no programa do Ratinho, Dr. Enéas fez uma denúncia gravíssima. A Vale do Rio Doce foi comprada por um narcotraficante mega bilionário internacional chamado George Soros. O que seria um crime de lesa pátria? Um estrangeiro comprando uma empresa brasileira com dinheiro do narcotráfico. A imprensa brasileira não fez nenhuma menção do caso. Anos mais tarde, duas terríveis tragédias ocorreram. Uma em 5 de novembro de 2015, na barragem em Mariana, e outra em 25 de agosto de 2019, na barragem de Brumadinho. Ambas romperam-se, ocorrendo duas tragédias sem precedentes, que ficou conhecido como um dos maiores desastres ambientais do país, tanto como perdas de vidas humanas, como irreparáveis danos ao meio ambiente. A empresa responsável é a Vale do Rio Doce, a mesma que, segundo a denúncia de Enéas, o narcotraficante Soros havia comprado. Uma das coisas que devemos aprender aqui com Enéas é que devemos dar ouvido aos mais experientes, sobretudo médicos, cientistas e pesquisadores. Um grande filósofo chamado René Descartes dizia que era mais fácil um homem só estar com a razão do que a cidade inteira. Podemos interpretar desta frase que, por vezes, a verdade não está óbvia e nós seguimos sempre a manada e com ela podemos afundar juntos. Alguém pode falar contra um sistema que está fechado, contendo toda uma falsa verdade. Mas, se estivermos atentos, podemos contrariar esse sistema falso e não cair em falácias. Essas duas tragédias teriam sido evitadas se os governantes e autoridades da época tivessem escutado Enéas e talvez instalado sindicâncias para apurar as negociações ilegais de Soros no Brasil e a negligência do mesmo no quesito da segurança. Outra lição que devemos aprender com Enéas é autenticidade. No meio acadêmico e científico, não é usual falar de Deus, e na maioria das vezes a religião é tida como obscurantista. No entanto, Dr. Enéas Carneiro, em uma de suas aulas de medicina em 1999, explicava Deus usando a biologia e a matemática. Com cálculos complexos, ele explicava o funcionamento do corpo humano e se recusava em acreditar que tudo aquilo teria sido por acaso ou mera evolução e que não teria uma inteligência superior por trás de tudo, na qual chamamos de Deus. Dr. Enéas não tinha receio de discordar da grande maioria no meio acadêmico, e assim declarava para todos que acreditava em Deus, deixando isto bem claro para todos jovens e adultos. A lição que Enéas nos deixa aí é que sejamos autênticos, não soberbos, mas autênticos. Devemos sim respeitar a posição dos outros no nosso trabalho e família, mas termos a nossa posição e que muitas vezes é omitida por receio dos outros que são contrários e que são a maioria. Após se candidatar 3 vezes à presidência da República e uma vez à Prefeitura de São Paulo, Enéas foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, recebendo votação recorde, mais de 1,57 milhões de votos, a maior votação já registrada no país. Tornou-se muito famoso em todo o Brasil a partir de 1989, em sua candidatura à presidência da República daquele ano, por seu bordão "Meu nome é Enéas",
usado sempre ao término de seus pronunciamentos no horário eleitoral gratuito brasileiro. Era conhecido por seu nacionalismo e oposição ao neoliberalismo, por ser contrário ao comunismo e por seu conservadorismo. Seus posicionamentos políticos são colocados por vezes na extrema-direita. Porém, o próprio Enéas afirmou ser contrário à classificação esquerda-direita, definindo-se como nacionalista somente. Alguns críticos ainda tentaram associá-lo com uma espécie de novo símbolo do movimento integralista. Enéas é hoje mencionado nas redes sociais como o melhor presidente que não tivemos, mas foi taxado de louco, exagerado e massacrado pela imprensa nos anos 90. Esta tinha a autonomia da informação. Porém, hoje, com o advento das mídias sociais, a informação ficou democratizada e bilhões de pessoas têm acesso à informação, que chega a tempo recorde, em questões de minutos. Quando a geração atual abriu os olhos, perceberam e viram quão assertivas eram as ideias de Enéas, tal como a falsa oposição entre esquerda e direita que Lula e Fernando Henrique promoviam entre os anos 80 e 90. Anos mais tarde, descobrimos que ambos eram do mesmo lado. Mas quando despertamos, já era tarde. Enéas faleceu em 6 de maio de 2007, vítima de leucemia. O gênio, médico, escritor, professor e matemático havia nos deixado. Dr. Enéas Carneiro é conhecido hoje como o melhor presidente que não tivemos. Concluindo, devemos refletir bem quando formos votar, em não elegermos políticos de sorriso fácil e que prometem o paraíso, nem artistas, jogadores ou humoristas que mal entendem o que é política e muitas vezes pouco sabem a diferença entre o legislativo e o executivo. É a última mensagem que Enéas nos deixa. É o cuidado em eleger políticos que têm muita popularidade e pouco preparo e formação para o cargo. Obrigado e perdão, Dr. Enéas Carneiro, o melhor presidente que não tivemos. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?